uma necessidade do nosso coração de haver uma concordância entre o amar a Deus e esperar Jesus Cristo, esperar a vinda de Jesus. Como que essa espera paciente em Deus, e a espera que fortalece a nossa vida, uma espera que encoraja a minha vida e sua vida, uma espera, meus irmãos, que Deus um dia, Ele simplesmente, nós vamos ver a face do nosso Senhor. Mas também a Bíblia diz que lá não haverá choro nem dor. Também a Bíblia diz, meus irmãos, que lá não haverá mais mar, tempestades, absolutamente nada. Será que nós olhamos, aqueles irmãos em Hebreus 11, se olhavam para a cidade celestial, de lá no Velho Testamento, eles tinham essa esperança, porque eles sabiam que eles não eram daqui. E nós, amados irmãos, como nós nessa caminhada, nós temos muita dificuldade, porque algumas coisas estão impedindo de nós termos uma visão mais profunda da vinda de Jesus. Não fique preocupado no sentido, Jesus vai voltar antes da grande tribulação, Ele vai voltar no meio da grande tribulação, Ele vai voltar depois. Mas irmãos, tem teorias bíblicas e teorias corretas, mas preste atenção, a questão não é quando Jesus voltar, a questão é o meu amor, é esperar a vida de Jesus Cristo, seja hoje, seja em qualquer lugar, qualquer hora. O que determina é esse. O que determina não é o que vai acontecer. O que determina é que a plena convicção que Jesus Cristo vai voltar e algum dia vai nos levar. É isso que determina a minha vida e a sua vida. Lá em Tito 2,13, vamos ver nos textos, Tito 2,13, ele vai dizer assim, irmãos: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E isso daqui, amados irmãos, é expectativa, é olhando, há uma expectativa. Se nós vamos lá para Lucas, nós vamos ver como que ele fala daqueles que estão esperando a vinda de Jesus. E tem três coisas que fala aqui no Lucas 12, 35. Antes disso, Lucas 12, ele vai dizer: olha, não temos um pequeno rebanho, porque aprova Deus que vai te dar o reino. Não temos o que vai acontecer, não temos o que está acontecendo. Amados irmãos, por quê? Porque nós temos um pastor, nós temos um pai, e nós temos um rei, que governa, que está sobre todas as coisas. Amados irmãos, não é que acontece em Brasília que vai mudar a minha vida e a sua. O céu governa, e a igreja deve ser governada pelo céu. Qual a oração que Jesus ensinou? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu governo, o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você está vendo a igreja como deve olhar a vida cristã? E ele faz essa colocação aqui tremenda, aguardando a vinda de Jesus. Sim, isso daí, ele olhando, há uma expectativa. 2 Timóteo 4, também ele fala para mim e para você. Olha a expectativa da vinda de Jesus. Vamos ficar com os textos que falam muito mais. Podemos falar 4:8. Aqui no final da vida, Paulo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer: agora, já agora a coroa de justiça me está guardada. Você está vendo, irmãos? No final da vida, esse homem preso vai ser imolado. Está naqueles locais mais terríveis que você pode imaginar. Mas vou dizer uma coisa para você: aquele homem continua dizendo no coração: para mim eu viver a Cristo e eu morrer. Porque a vinda de Jesus, o encontro com Jesus, é o dia mais que nós devemos almejar e ansiar de termos um dia. Encontrar com o nosso mestre. Nós vamos ver o que vai acontecer. E ele diz assim: o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, ansiando, expectando, amando a vinda de Jesus. Por isso em Lucas, eu parei, Lucas 12, volta lá, Lucas, ele vai dizer justo qual deve ser a nossa atitude. Versículo 35, ele vai dizer: cingindo esteja o nosso corpo. O que é isso? Esteja preparado, é prontidão. Amados irmãos, não é ser Cristo que vai voltar. Cristo vai voltar.
Não é si. A igreja não vive de si. A igreja vive, eu tenho plena convicção que Jesus Cristo vai voltar, porque Deus não mente, Deus é fiel, e Ele que Ele prometeu, Ele vai fazer, e Ele vai voltar. E a expectativa da igreja é a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É esperança para mim e para você. O mundo nos consome, o mundo nos detém. Nós ajudamos, pegamos substitutos, amados irmãos. O mundo nos pega em todos os aspectos da nossa vida, porque ele alimenta a nossa alma, ele alimenta a nossa carne. Mas é uma alma que não tem paz, não tem descanso, não tem esperança. Porque o que deve alimentar a minha vida e a sua vida é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto Ele não vem, Ele intercede por mim e por você diante do Pai. Ah, que maravilha! Ele vai dizer assim: vossas candeias, e acesas vossas candeias, é testemunho. Olha as 10 virgens. Óleo fala do candeeiro, fala de luz, fala de iluminação, fala de testemunho. Ele está dizendo: acesa vossas candeias, esteja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, continuamente deixe Deus encher você do Espírito Santo. E ande no Espírito. O Espírito confere para mim e para você as glórias de Cristo, e glorifica Cristo, e tudo que Cristo fez naquela cruz, Ele coloca em nossos corações e traz para nós uma realidade espiritual da morte, da ressurreição e da vinda de Jesus Cristo. Bendito Espírito Santo de Deus. E a terceira coisa, ele diz assim: sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Você está vendo, meus irmãos? Nós esperamos muita coisa, mas será que nós estamos esperando o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Vai esperar melhor disso, melhor daquilo, irmãos. Nós precisamos estar aguardando a vida de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque Filipenses 2:20 vai dizer para mim e para você. Olha lá o que está escrito, Filipenses 2:20. 2:20. Filipenses 2:20. Olha o que está escrito. Na verdade é Filipenses 3:20. 3:20. Ele vai dizer assim: um pouquinho antes, ele vai dizer assim: pois muitos andam entre nós, não é fora de nós, entre nós, estão no nosso meio, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre, o apetites carnais, apetites pessoais, o enrolar com esse mundo, investir nesse mundo e se apegar a esse mundo. E a palavra de Deus vai dizer aqui: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está vendo, meus irmãos? Quanto tempo nós gastamos com as coisas celestiais? Quanto tempo? Você, minha amada irmã, está lavando lá na cozinha, eu lavando a louça na cozinha, estou gastando tempo no quê? Pensando no quê? Enquanto lavo, está lavando lá coisas, o que nós estamos pensando? Enquanto nós estamos trabalhando, o que nós estamos pensando? Meus irmãos, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações precisam estar encharcados da esperança da vinda de Jesus. É isso que faz de mim e você, homens e mulheres, com esperança. Por quê? Porque bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma vida de esperança guardada nos céus, que não pode murchar, não pode secar, não pode apodrecer. Ela é guardada no céu pelo poder de Deus. Meus irmãos, em todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, passamos por várias tribulações, tudo isso para quê? Para provar a nossa fé. Para que possamos conhecer aquele que nós não vemos, para que possamos aguardar a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ansiosos pela vinda do nosso Mestre, e ver como Ele é. Mas irmãos, mas a fé diz para mim e para você: Ele virá. A carne vai dizer para você: Ele pode vir, mas a fé diz para mim e para você: Ele virá. Como?
A coisa mais segura nesse mundo, amados irmãos, é que Cristo vai voltar. Um dia Ele vai voltar. E eu e você deveremos estar aguardando a vinda de Jesus, esse amado Senhor. E Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Nós somos peregrinos em terra estranha, aqui no nosso lar, João 17, para dizer: Pai, eles estão no mundo, não são do mundo. E por que nós estamos no mundo? Para expressar o cabeça que é Jesus Cristo. Para mostrar para esse mundo em trevas a luz, o sal, testemunho. Você está entendendo, amados irmãos? Mas enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, o peregrino está olhando para onde? Para a terra. Está olhando para a terra. Você vai pegar Abraão, sai dessa terra aqui, Abraão. Aí você está em trevas. Você sabe como se vai, Abraão? Não sei. Eu só sei que quem, o Deus da glória, apareceu a mim. O Deus da glória que veio me buscar. O Deus da glória veio buscar de você. Porque o Verbo se fez carne. Nós vimos sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. Esse é o Salvador Jesus Cristo. Para onde você está indo? Estou indo para a terra. Ah, meus irmãos, a terra fala das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Mas qual é a visão do Filho de Deus, amados irmãos? É uma visão celestial. Se nós perdemos a visão celestial, e Ele vai dizer assim: olha só, aguardamos o Salvador, o Senhor, a Salvador, o Senhor Jesus, e aguardamos aqui no nosso lar. Deus vai levar-nos ao nosso lar. Deus vai levar a nossa pátria. Deus vai nos levar ao seu reino. Deus vai levar ao céu eternamente, céu onde for. Não importa onde é. Amados irmãos, se não inferno é céu, eu quero estar lá porque Jesus vai estar lá. Claro que Jesus não está no inferno. É a redundância para você entender que aonde Jesus estiver, é lá que eu quero estar também, pela graça de Deus. E olha que maravilha, ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subornar, o sujeitar assim todas as coisas. Está entendendo, meus amados irmãos, que nós devemos estar olhando para o céu, aguardando Jesus Cristo? Hebreus 10, olha o que diz lá. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 37. Ele diz assim para mim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. É pouco tempo. Quanto tempo, pessoal? É pouco para Deus? Não sei. Mas é pouco tempo. Ele vai tardar? Não. Certamente Ele virá. E nós devemos ser como Abacuque. Então você está aqui, Senhor. Eu vou esperar. Porque o justo viverá da fé. Você está entendendo, meus irmãos, que tudo para nós, filhos de Deus, agora redunda na vinda de Jesus Cristo? Essa é a nossa maior esperança. Já somos salvos pela graça de Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode tirar, Zé. O que nós aguardamos então? Aguardamos a vinda do nosso Senhor. Aguardamos, amados irmãos, novos céus e nova terra, onde não há injustiça, tristeza, dor, onde veremos face a face o nosso Senhor eternamente e gozaremos da sua presença. Ah, irmãos, olha o que diz aqui a palavra de Deus: todavia o meu justo viverá pela fé. Isso daí aguardando. Existe um anseio, uma expectativa no nosso coração. Olha lá também para 2 Pedro. Olha aqui, irmãos. Hoje é a Bíblia. Vamos texto sobre texto. 2 Pedro 3, 12. Olha o que ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que a igreja espera e apressa? Amados irmãos, porque a noiva está distraída. A noiva está enrolada com esse mundo. A noiva está enrolada com a política, com a religiosidade sem Cristo. Está enrolada. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus começa um juízo pela sua casa. O juízo não é para condenação, é para a purificação da igreja. Amém. Deus vai purificar, está purificando a sua igreja, amados irmãos. E Ele faz essa colocação: vindo Jesus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos
e os elementos abrasados se derreterão, meus irmãos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, quais habita a justiça. O que nós esperamos? Será que nós estamos apressando? A noite está distraída? Eu e você distraídos? Meus irmãos, o que os ateus, os ímpios esperam? 1 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 3. Olha o que os ímpios falam. Talvez até você já tenha falado isso. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo sua própria paixão, e dizendo: onde está a promessa na sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está a promessa na sua vida? Quantos amados irmãos estão falando isso? Não tem esperança nenhuma. O ímpio, ele faz essa colocação de um modo pejorativo, porque ele sabe que um dia ele vai se julgar. A vida de Jesus para o ímpio, amados irmãos, é terror, é horror, porque ele vai se julgar e vai ser condenado eternamente. Mas, amados irmãos, tem aqueles ímpios que são meio, que ouvem a palavra de Deus, mas não se decidem. Atos 24. Olha lá, Atos 24. Versículo 25. Olha o que ele diz aqui. Disseram ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podeis retirar-se, quando eu tiver vagar, chamai-te outra vez. Quando diz: olha, vai vir, Cristo vai vir, aí vindouro, Félix vai dizer: olha, melhor se retirar, não quero ouvir mais sobre isso. Nem a igreja quer ouvir sobre isso, porque tem medo de ouvir de Jesus, porque está desfocada. Não, amados irmãos, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, aguardam a sua vinda, amados irmãos, eles anseiam pela vinda de Jesus, eles anseiam para estar diante do tribunal de Cristo. Eles sabem em quem tem crido. Mas também, meus irmãos, tem os piedosos, os crentes verdadeiros. Cantares, capítulo 8. Olha o que diz lá. Cantares 8. Diz assim, Cantares 8, 14. Vem depressa, amado meu. Não é deveria ser essa a nossa oração. Vem depressa, amado meu. Faze-me semelhante a gama ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Cristo não é, amados irmãos, Cristo é tudo. Isso está em Cantares 8, versículo 14. Mas não é só isso. Lá Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20. Preste atenção, se não dá para você ler, depois se ouve a mensagem, pega os textos, relê novamente, 22, 20. Olha o que vai dizer: aquele que dá testemunha dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente eu venho sem demora. A nossa demora não é a demora de Deus, porque Deus sempre vai agir na hora certa, no momento certo. Deus é soberano. O que está demorando é a igreja ser cambiada, preparada, adornada, revestida com o caráter de Cristo, para aguardar o noivo. E ele diz assim: amém, vem Senhor Jesus. E ele diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Por isso que está a graça de Deus para comigo e com você. Vem Senhor Jesus, vem depressa. A voz de Cristo, a voz da igreja deve ser uma só voz. A ânsia de Jesus vir deveria ser a mesma sua, deveria ser a própria igreja. O mesmo coração de Cristo deveria ser o coração da igreja. Jesus ama a igreja, ele deu a vida pela sua igreja, ele se entregou por mim e por você. Se você quiser saber o que é amar, olha para a cruz e você vai ver quanto Deus nos amou. Ele nos amou. O amor de Deus é provado porque Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. E ele amou e morreu por mim e por você. Para quê, irmãos? Sermos salvos eternamente, para ter um corpo dele nesse mundo, para expressar Cristo, e esse corpo aguardando a vinda do seu Senhor, que certamente ele vai ver. Mas irmãos,
Não pode haver sonolência, indisposição, mas não há um desaparecimento total do desejo de encontrar-se com Cristo. Muitas vezes ficamos desanimados, muitas vezes até ficamos até meio adormecidos, mas não podemos perder a esperança no nosso coração da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso há uma espera. Qual é a sua espera? Espera paciente. Olha o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses. Acabamos de ler. É aquele texto que você guarda aí, 2 Tessalonicenses. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à paciência, à espera de Cristo. A espera de Cristo. A obra, amados irmãos, enquanto aguardamos, é a delegação do nosso amor. Uma obra de fé, uma obra de esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A paciência que é constância na adversidade. Irmãos, ou a perseverança em nosso dever, apesar das dificuldades e provações que nós enfrentamos, que encontramos no nosso jornada para o céu. Todos nós temos. Mas, amados irmãos, nossos olhos estão olhando para quem? Romanos 1 vai dizer: justificado sou mediante a fé que me paz com Deus. Agora nós temos acesso a Deus. Nós nos gloriamos por isso, mas também nos gloriamos pelas tribulações. Porque através das tribulações Deus ensina a nós a ter o quê? Paciência, perseverança, resignação, entrega, humildade, e o amor de Deus é derramado em nossos corações. Deus deixou tudo para mim e para você, irmãos. Toda a provisão da nossa salvação está na cruz. Toda a provisão do nosso caminhar com Deus é o Espírito Santo trazendo a cruz para mim e para você. E toda a nossa provisão para a vida eterna em Cristo Jesus Cristo vai voltar, certamente Ele vem buscar você. Há uma paciência de espera pelo tempo de Deus, não é o meu, é o seu. O que deve eu e você permanecer. João que fala mais sobre permanecer, mais de 60 vezes João fala sobre permanecer. Permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor. Permaneça, quer dizer, habite, não saia, não desista, agarre firme. Os tempos podem ser maus, e são, mas nós devemos permanecer em Cristo. Ele é a âncora segura no céu para mim e para você. Nós estamos indo lá, porque Ele já entrou lá por mim e para você, e Ele está puxando eu e você para lá. Por isso nós estamos indo lá, irmãos. Essa âncora segura, sabe o que é? Dentro dos nossos corações, a presença do Espírito Santo. Deus diz para mim e para você: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. E quando nós cremos pela bondade e misericórdia de Deus, Ele nos selou com o Espírito Santo e Ele empenhou na nossa herança. Ninguém pode tirar. E Ele está puxando eu e você para lá. Ah, meus irmãos, você não sente isso? Você não almeja por isso? Você não aguarda isso? Amados irmãos, a paciência ativa, que consiste em perseverar com nossa obediência abnegada, por mais tediosa que seja na carne, nós, amados irmãos, temos uma esperança viva, guardada nos céus, pelo poder de Deus. Ninguém pode tirar. Pode haver terremoto, tsunami, pode haver o que quiser, jamais pode tirar a minha fé, a minha esperança em Cristo Jesus, que um dia Ele vai voltar e que um dia nós vamos estar face a face com o nosso Senhor. Nada pode tirar. Ah, meus irmãos, por isso que você vê Romanos 8, aquele canto de vitória maravilhoso. Não há nenhuma possibilidade de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: olha, diante de todas essas coisas, quem será contra nós? Se Ele deu o seu próprio Filho, que é coisa maior, como não dará a nós todas essas coisas? Quais coisas, amados irmãos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o propósito, para ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Aquele que me chamou me justificou, e aquele que me justificou glorificou. Foi a obra da cruz. Por isso ninguém pode me acusar, ninguém pode me condenar, e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É firmado na esperança da rocha, que é Jesus Cristo, em nossos corações. Há uma conexão, afinidade entre isso e o amor de Deus, pois se um homem ama a Deus,
tem esperado a vida de Jesus. Se ele ama Deus, ele ama o seu filho, e ele aguarda esperançoso, amados irmãos, a vinda de Jesus. Uma coisa decorre a outra. Se nós amamos a Deus, esperamos a vinda do seu filho, e devemos aguardar a vinda do seu filho, desfrutar das plenas presenças de Deus lá no céu. Eu e você. Os santos amam a Cristo como mediador, mas amam a Cristo como fiador, amam a Cristo como intercessor, amam a Cristo porque Ele é o autor da fé, amam a Cristo porque Ele é o grande pastor das ovelhas. Você está entendendo, meus irmãos, quem é nosso Senhor? Eles amam Jesus, querem ver Jesus, eles têm amor pela igreja. Pessoas que não amam a igreja, meus irmãos, você parou para pensar no seu novo nascimento. Você nasceu de novo. Porque aqueles que nasceram de novo amam o povo de Deus, amam congregar. São coisas que não batem na Bíblia, meus irmãos. Não invente uma teoria bíblica para você, uma doutrina falsa. Eles têm amor pela igreja, porque a igreja foi salva por Cristo, e a igreja está sendo ataviada. É Deus que deu a roupagem dela estar ataviada diante do Senhor. Eles se amam em Deus. Os irmãos amam o outro com toda a nossa dificuldade, com todo o nosso perrengue que podemos ter, mas amamos os irmãos. Você pode sair daqui e ir em qualquer lugar, se encontra um irmão na fé, nós amamos ele, porque aquele que está em mim ama ele, e aquele que está nele me ama. Esse é o amor de Deus. Esse nenhuma placa pode separar, nenhuma doutrina escura pode nos separar, nada nos pode separar. Amados irmãos, eles amam uns aos outros, mas também, amados irmãos, ela exerce grande influência sobre a vida espiritual e mantém a religião viva em nossas almas. Justo que deve dizer assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração. Como nós precisamos ser conduzidos, nosso coração rebelde, precisamos ser conduzidos ao amor de Deus. Quem é o amor de Deus? O amor de Deus para o seu Filho. Por isso Deus chama de plenitude no seu Filho. Por isso Ele vai dizer que o Espírito Santo deve habitar ricamente em nossos corações, para que possamos compreender com todos os santos a altura, a profundidade, a largura e comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento, e ganhemos a plenitude de Cristo. Você está vendo, meus irmãos, o que Deus quer para mim e para você? Essa vidinha que nós ligamos superficial. Deus quer uma vida profunda. O rio que sai do trono da graça de Deus está saindo. Você está botando os seus pés nele, graças a Deus por isso, é salvo. E daí? Mas você tem que andar um pouco mais. E para você andar um pouco mais, você tem que negar a você dia a dia, tomar sua cruz e seguir Jesus. Vai chegar uma hora, meus irmãos, até a cabeça. A plenitude de Cristo. Isso que nós devemos almejar, esse caminhar em Cristo Jesus. Espere paciente, amados irmãos. Preste atenção. Muita coisa desvia a mente das coisas de Deus para fixar nossa mente nas coisas dessa terra. Sucesso, dinheiro, posição, elogios desse mundo. Você está entendendo, meus irmãos? Entretenimento desse mundo vai tirando-nos o foco de Cristo, e nós vamos ficando insensíveis a Cristo. Por mais que nós falemos, mais ficamos insensíveis. Meus irmãos, a vida cristã é Cristo, e sem Cristo eu e você não podemos fazer nada. Tudo que nós fazemos não traz a glória para Cristo, a vontade de Cristo, o nome de Jesus. A igreja deve zelar pelo nome, pela vontade e pela glória de Cristo, não pela igreja. Segundamente é a igreja, mas primeiramente é Jesus Cristo. Olhar para o fim das coisas com sabedoria, sabendo que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Isso nos impulsiona muito, sabe o que, meus irmãos? Uma vida de arrependimento. Sabendo que Cristo vai voltar, nós ficamos sensíveis ao pecado. Quanto mais nos aproximamos
expomos à luz, mais nós vemos a nossa própria misérias e mazelas, e nós nos arrependemos diante de Deus, confessando nosso pecado diante do Senhor. Mais e mais, numa vida cristã sem arrependimento, numa vida cristã sem quebrantamento, numa vida cristã verdadeira sem renúncia, sem entrega, numa vida cristã verdadeira sem tomar a sua cruz dia a dia e seguir a Jesus sem negar eu e você, numa vida cristã. É superficial. Ela nos compromete com a santidade da vida, a nossa obediência. Isso é maravilhoso. 2 Pedro 3, olha o que diz lá. 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 11, 3, 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Está vendo, meus irmãos? Isso nada mais é do que ataviar. A Bíblia diz assim, que revestido de ternos afetos de Cristo, humildade, mansidão, domínio, toda essa vestimenta celestial. Você está entendendo como nossas vidas precisam ser impulsionadas para aquilo que é de Cristo e deixar aquilo que não é de Cristo? Isso conduziria um temperamento e uma conduta mais celestiais. Um temperamento e mais condutas celestiais. Como é que eu posso ter um temperamento e conduta mais celestiais? Confessando a Deus que o nosso temperamento, a nossa conduta não está sendo celestial, que Deus tenha misericórdia e, por favor, deixe Deus usar a sua vara. Você sabe como eles faziam para separar o trigo da palha? E naquele tambor, você lembra? E ou punha no, ele sabe, mineiro sabe também, sabe o que é? Punha assim naquele pátio e pegava a vara e não existe vida cristã sem vara, sem o cajado. A vara da verdade e o cajado do consolo de Deus trazer você para perto do seu coração. Você está entendendo, meus irmãos, que nós queremos um cristianismo light? A maior dificuldade nossa é negar a nós mesmos. Ah, meu temperamento assim, seu temperamento não vale nada. Não vale nada. Se o seu temperamento não traz a glória de Deus, não vale nada. Ah, eu sou como o Pedrão, então continua como o Pedro. Eu quero ser o Pedro daquele depois do Pentecostes. Agora quer ser o Pedrão cortando a orelha dos outros? Isso traz a glória para Deus? Claro que não. Claro que não. No final das contas, sabe o que vai acontecer? Você fica do lado de fora, sentando com o mundo, ouvindo o mundo, no íntimo, desprezando, amaldiçoando Cristo. Não existe isso, amados irmãos. Eu nasci assim, você sempre assim. Amados irmãos, esse é o mundo. Eu nasci assim, mas Jesus me deu um novo nascimento. Eu tenho esse temperamento, mas Jesus, eu quero ganhar o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, a constância de Cristo, o amor de Cristo. Está vendo que é tudo diferente do que a gente pensa, amados irmãos? A paciência também exerce grande influência sobre a religião, pois o que destrói toda a religião, amados irmãos, aquilo que é religioso é a falta de piedade e também a falta de pressa no sentido da vida de Jesus. A gente fala assim, a gente vê para aí fala assim, vamos para o culto. Aí Eduardo fala assim, Eduardo, vamos para o culto. Que hora para começar? 7h30. Se Jesus não marcasse horário, fatalmente muita gente não ia ficar. Porque nós temos prioridades, nós temos coisas que nos amarram, agarram. Muitas vezes é família, é trabalho, o que eu quero, o que eu não quero, nos agarram. E a gente fica, amados irmãos, deixando para depois as coisas de Deus. É hoje, se ouvir minha voz, não endureçados os vossos corações. É hoje, não é amanhã.
Nós precisamos uma necessidade de concordância divina, mas irmão, confiar em Deus e esperar com paciência em Deus. Que o Senhor dirija os nossos corações para o amor de Deus e para a espera paciente de Cristo. Quanto aos carnais não regenerados, amados irmãos, seus corações precisam ser transformados, nascer de novo. Fora disso, estão condenados. Os ímpios, ele não preocupa. Ele é cego, ele está longe de Deus, ele está simplesmente perdido. Por isso eu e você devemos levar o Evangelho da graça de Deus Salvador para os perdidos. O que os perdidos precisam? De Cristo. E os salvos que precisam? Mais de Cristo. Mais de Cristo. Nas suas vidas, na minha vida, na sua vida. A lei de uma completa e inadequada coração. Ele diz, não existe Deus. Que Deus não vai vir. Que Deus ama todo mundo, que Ele vai vir salvar todo mundo, e no final de contas todos somos filhos de Deus, e alguém vai dar uma extrema unção na obra, e todos vão para o céu. Eles não sabem que estão indo para o inferno. A salvação, amados irmãos, está na morte de Jesus sobre a ressurreição. Fora da cruz não há salvação para mim e para você. Há neles uma completa coração inadequado, uma vida inadequada, um coração inadequado, uma mente inadequada. O seu espírito está morto diante de Deus. Quando nós chegamos aos regenerados, amados irmãos, nós precisamos ter uns corações que amam o Senhor, que esperam com paciência a vinda do nosso Senhor, que é certa, absoluta. Precisamos ganhar, porque temos uma visão muito vaga, duvidosa dessas coisas, amados irmãos. Muito vaga, muito. Qual sombria a perspectiva do futuro, até mesmo para os melhores filhos de Deus, que olhando para o futuro está com medo, que vai acontecer isso, com medo. Isso faz parte da nossa natureza, meus irmãos, ainda enraizada numa confiança nas pessoas, no mundo, e não em Deus. Por isso que você vai ver aqueles 3 jovens, lá em Daniel, capítulo 3, ele falou, o que sabendo, rei? Olha, nós servimos a Deus. Se o senhor quiser, o senhor pode nos matar, não tem problema nenhum. Eu sei que tem servido. Eu sei também que tem um Cristo que é poderoso para guardar meu tesouro. E eu sei. Você está entendendo, meus irmãos? Está achando que o mundo não pressiona? Claro, a carne pressiona, o diabo pressiona. E aonde tem o recurso para mim e para você? Na esperança da vida eterna em Cristo Jesus, que Cristo está voltando, Ele vem buscar a igreja. Olhe para o céu e veja o nosso Senhor. Você viu Estevão? Você já passou dificuldade maior que Estevão? Ser apedrejado lentamente, e um religioso vendo tudo, que era salmo, e se gloriando naquilo, achando que está fazendo a coisa certa. Pela religião, não por Deus, não por Cristo. Ele olha quem? Jesus em pé. Você está vendo, meus irmãos? Você acha que Jesus não está apressado? Você acha que Jesus não sente a noiva? Claro. A noiva que não tem anseio da vinda do seu Senhor. A Bíblia diz aqueles que esperam, que têm expectativa, aqueles que amam a vinda de Jesus. Presta atenção, o mundo faz de tudo para que você não fique sem Jesus. Faz de tudo. Satanás joga pesado. Satanás joga pesado na sua alma, na sua vontade, nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. Por isso que Deus vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração, porque você conhece e anda nos meus caminhos, senão você andar nos seus caminhos. Temos pouca visão, amados irmãos, pouca visão do Senhor, pouca visão do nosso futuro. Olha 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, olha o que ele diz aqui, irmãos, versículo 18. Não atentando nós das coisas que se vê, aqui é tudo, é uma coisa assim, ele vai dizer, interior, exterior, momentânea, eterna,
está vendo? As coisas que se veem, coisas que não se veem, coisas terrenas, coisas celestiais. Ele faz um jogo. Por quê? Porque nós temos tendência a fixar no visível e naquele que é terreno. E ele fala aqui para mim, não atendendo nós as coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa é uma visão celestial, é a visão de Cristo, é a visão do nosso Salvador, é a visão das glórias de Cristo, é a visão que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando, e Ele vai voltar, e certamente vai vir buscar eu e você, meus irmãos. Ou nós vamos antes, ou Ele vem depois, mas do mesmo modo, Ele já vem para mim e para você. Não importa. Nossos pensamentos sobre essas coisas estão estranhos, enfadonhos, errados e pouco frequentes. Quão raramente temos pensado sério sobre a vinda de Jesus e quão indesejáveis são aos nossos corações. Começar a pensar na vinda de Jesus, meus filhos, ele vai trabalhar, ele vai estudar, vai se casar, cadê meu neto? O que vai acontecer comigo, amados irmãos? São pensamentos nossos, somos humanos, mas meu amado irmão, põe na balança. Põe na balança. Nós estamos colocando na balança as coisas terrenas, mais pesadas do que as coisas celestiais. Põe as coisas celestiais e as coisas terrenas na nossa vida que Deus conhece, vai ser ajustado, transformado, salvo pela graça de Deus. Está entendendo, irmãos? Está entendendo que Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque os nossos afetos são tão frios e já não somos afetados por isso, mas como se fôssemos insensíveis ao peso dessas coisas. Nosso afeto tornou-se frio. Falar sobre Jesus, a vinda de Jesus, tornou-se frio. Jesus vai voltar. Irmãos, que Deus taque fogo no meu coração e no seu coração. Incendeie o nosso coração. Que tudo que não é dele seja retirado. E para que o poder do Espírito Santo opere em nossas vidas. Meus irmãos, muitas vezes temos sido frios às coisas de Deus. Deixamos para lá. A graça deveria dizer: Senhor Jesus, vem e vem depressa. Essa oração precisa, meus irmãos, ser feita em nossos corações. Porque os cristãos se encaram com muita perplexidade e medo. Qual a oração que Paulo fez para a igreja de Tessalônica? Qual a oração? Ora, o Senhor conduza, guie a vosso coração ao amor de Deus. E a constância ou a esperança de Cristo Jesus. Não é isso que nós precisamos? Precisamos fazer essa oração porque nossos preparativos são muito escassos para o dia grandioso de Jesus. Muito escasso, meus irmãos. 2 Pedro, olha 2. Olha aqui, 2 Pedro 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Está vendo, irmãos? O que a Bíblia diz? 1 João 3,3. O que ele diz lá? 1 João 3,3. Ele diz assim: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Qual a esperança? De um dia vê-lo face a face e ser-lhe semelhante ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Qual a esperança sua? Porque os nossos movimentos são demasiadamente inconstantes. Nós somos constantes nesse caminhar, mas Cristo está perto, perdemos muito do nosso primeiro amor.
ficamos mais com a formalidade da religião, não com a centralidade de Cristo e a realidade espiritual em Cristo Jesus, que traz vida e vida em abundância para mim e para você. Muitas vezes nossos corações têm inadequados a Deus, por isso Ele está dizendo: olha aqui os seus corações ao amor de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos ter corações voltados para o Senhor, pacientes, aguardando Cristo. Por quê? Por que devemos? Por quê? Amados irmãos, devemos nossos corações estar voltados ao amor de Deus e ganhando a paciência à espera de Cristo, porque temos uma visão muito vaga e duvidosa dessas coisas. Está vendo? Com sombria perspectiva do futuro, até mesmo para os melhores filhos de Deus, porque perde a visão celestial, perde que Deus nos chamou, e nós temos, essa não é nossa pátria é celestial, aqui não é nosso lar, perdemos, por isso vagamos. Olha que tremendo aquele povo de Deus no deserto, Deus colocava aquela nuvem, aquele fogo, irmãos, o fogo para iluminar e aquecer, a nuvem para dar descanso do sol, mas a nuvem tem água, e na nuvem fala da palavra de Deus. Quando levantava, eles andavam, quando parava, eles paravam. Mas irmãos, para onde você está indo? Dizer para o povo de Deus: para onde estão indo? Isso é uma coisa, eu não sei para onde estou indo, mas eu estou bem certo que Deus é poderoso para guardar a minha depósito. Irmãos, como nós precisamos, nossos pensamentos sobre essas coisas tão estranhas, enfadonhas, erradas e pouco frequentes, não pensamos nisso. Como raramente temos pensamentos sérios sobre a sua vida e como indesejáveis eles são para os nossos corações, que temos nossos projetos, nossos propósitos ainda terrenos, não celestiais. O que diz Colossenses 3? Já que ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai as coisas lá do céu, não as coisas que são terrenas. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai, a sua vida está escondida em Cristo Jesus, e Ele faz essa maravilhosa, e Cristo que é a sua vida, e Ele faz aqui, e Cristo, quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, em que vós também sereis manifestados com Ele em glória. A sua vida não é esse mundo, sua vida não é a prosperidade desse mundo, sua vida não é o seu diploma desse mundo, sua vida não é o seu trabalho desse mundo, sua vida, meus irmãos, não é o que você tem, o que você faz, ou o que você conquistou. A sua vida é Cristo, porque todas essas coisas vão ficar, mas essas coisas pegam a gente, dominam o nosso coração e nossa mente, e nós perdemos de vista Jesus Cristo. Poucos atentam por essa ordem, portanto que o Senhor dirija os nossos corações ao amor de Deus e à espera de Jesus Cristo. Que Deus faça comigo isso aí, com você. Os nossos afetos são frios, já não somos afetados por isso, mas como se fossem insensíveis ao peso dessas coisas. Já não nos afeta. Jesus vai voltar. Não afeta. Cristo, o que Cristo fez naquela cruz por nós. Não. Por isso que nós temos dificuldade com o homem cruel, irmãos. Vamos pregar, vamos para a oração, vamos ao culto das casas. Não afeta. Não afeta. Está ficando corações frios, enrolados. Irmãos, precisamos fazer essa oração porque nossos preparativos são muito escassos para um dia grandioso da vida de Jesus. São muito escassos. Portanto, amados, visto que esperais essas coisas, esforçai-vos para que sejam encontrados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Diz a palavra de Deus, porque os nossos movimentos são demasiadamente inconstantes. Mas Deus está perto de mim, Deus. Meus irmãos, será que nós temos voltado nossos corações para Deus? Portanto, que o Senhor guie os nossos corações e as nossas mentes ao amor de Cristo e à espera vitoriosa do triunfante de Jesus Cristo. Que aguardemos, amados irmãos, a vinda de Jesus. É uma oração
Qual o objetivo? Nossos corações ganham por amor a Deus. Qual o guia? A direção sobre a vinda de Jesus Cristo. Antes da vinda de Cristo, em carne, os santos nos aguardavam e devem aguardar, eu e você aguardar. Do mesmo modo que quis subir, ele vai descer. Fatalmente vai ser o dia mais glorioso para mim e para a sua vida. Fatalmente. Amados irmãos, o povo de Deus é descrito, por isso, em Tessalonicenses, são aqueles que esperam do céu o seu Filho, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livrou da era vindoura. É isso que deve motivar os benefícios da advirão, pois essa espera por Cristo gera em nós o que? Desprezo ao mundo, desprezo à carne, desprezo ao inimigo. Mas perseverança na cruz de Cristo, amando a cruz de Cristo, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso gera em nós desprezo pelo mundo, amados irmãos, e muitas vezes o mundo tem tomado conta das nossas vidas. O mundo é traiçoeiro. É traiçoeiro. Ele pega eu e você nas coisas lícitas. Não é coisa lícita. Ele diz, a gente sabe, nas coisas lícitas. Tudo que eu e você investimos nas coisas lícitas, que tiram eu e você do foco de Cristo, da glória de Cristo, do nome de Cristo, da vontade de Cristo, da glória de Cristo e da vida de Cristo, está contaminado no nosso coração. Nosso coração contaminado. Isso conduz à mortificação da carne, porquanto negamos a nós mesmos as satisfações presentes para que não sejamos rejeitados pelo Senhor. Amados irmãos, uma tolerância e perseverança na cruz. Não esqueça disso. Se hoje você menosprezarmos a cruz, não temos esperança nenhuma. Isso, amados irmãos, traz para mim e para você consolo nas tribulações, nas nossas angústias, nossas tristezas, nas nossas horas difíceis. Ele faz essa comparação, e vou ler para os irmãos. Ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não há comparação. Aí ele continua dizendo: não atentando, não coloque em vista, não coloque como prioridade, não perca de vista, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, não nas coisas, amados irmãos, que são temporais, mas nas coisas que são eternas em Cristo Jesus. Você espera a vinda de Cristo? Como está o seu coração, o meu coração, em relação à vinda de Jesus? A fé diminui a distância entre a esperança e a satisfação em Cristo Jesus e nos permite esperar com tranquilidade. Meus irmãos, eu só leio o texto do Salmo. Presta atenção, irmãos. Olha o que o salmista diz aqui. Maravilha. Olha o que diz aqui. Salmos. Olha o que diz assim. Olha só, diz assim. Salmo 17. Diz assim. 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, Jesus, se nós formos antes, um dia a trompeta vai tocar. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Está vendo, meus irmãos, qual é a esperança nossa? 1 João fala que tão maravilhoso que deve ser a minha esperança e sua. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, graças a Deus, porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou naquela cruz. Mas enquanto nós estamos aqui, purifiquemos de toda imundícia desse mundo. Mas o versículo 2, olha o que diz: amados,
agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas nós sabemos. Sabemos? Se você pegar o Evangelho de 1 João, tem mais de 10 vezes sabemos. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Está entendendo? Sabemos que o maligno não lhe toca. E ele vai dizer aqui, sabemos que quando ele se manifestar, é a vinda de Jesus. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. Amados irmãos, qual a nossa esperança? A oração de Paulo para aqueles irmãos é a oração para nós nessa noite. Que Deus nos conduza os nossos corações ao amor de Deus e à espera, paciência e esperança em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos ficar em pé em Jesus.